Olá, bem-vindos ao nosso DR de número 37, 39, DR de número 39, gente. A gente está acabando os diários do romance, faltam 3 semanas para a gente terminar as nossas DRs, né? Eu estou aqui em Berlim, DR é o Diário do Romance, o relato, a interlocução com vocês sobre o processo de criação de um dos gêneros que é dos mais desafiadores, vamos dizer que é o pentatletismo dentre os gêneros literários. Bom dia, Tina, bom dia a todos. Estou aqui falando de Berlim, aqui são 4:30 da tarde, o tempo resolveu fechar, o verão tardio de Berlim, pelo jeito está acabando, né? O outono está chegando para valer. E eu queria conversar com vocês sobre um pouco sobre o resultado dessas pesquisas. Eu acho que a gente já vem falando um pouco sobre isso. Bom dia, Vicente. Bom dia, Beth. Tudo bom? Como vão a todos? Eu estou aqui no apartamento onde eu estou hospedado, um apartamento da minha amiga. Está aumentando, 10 pessoas assistindo. Olá, Leonor. Olá a todos. Gente, eu não sei se vocês chegaram a receber meu e-mail. Para quem não recebeu o e-mail, se inscrevam no escritacriativa.net.br. Aí vocês vão receber muito mais informações, um material muito bacana. Olá, Ariana, bom dia pessoal. Olá, Cíntia. A Cíntia me deu uma resposta hoje, fantástica. Me mandou um e-mail super bacana, que eu não respondi ainda. Também ainda não respondi o e-mail da Tina. Super lindo. Essa viagem realmente, de alguma maneira, tem embaralhado um pouco o meu tempo, né? Como vocês viram pelo e-mail que eu mandei. Eu precisei mandar esse e-mail um pouco para sistematizar as coisas que eu venho pensando, e é isso. Na verdade, a ideia é conversar com escritores. Vocês são escritores, então eu acho que não adianta a gente conversar com quem não está interessado no processo criativo, né? Por exemplo, tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de ler, né? Minha tia, por exemplo, adora ler, mas se a gente for falar de processo criativo, ela, sei lá, enfim, não vai entender, vai admirar, mas ela não vai chegar a discutir com você os pormenores da atividade. Então é com vocês mesmo, é para vocês, é uma espécie de troca, de confidência, é uma confidência aberta, sim, ok. Mas então assim, o tom intimista desses e-mails, ele tem a ver um pouco com o meu sentimento em relação a vocês. Eu espero que também tenha a ver com o sentimento de vocês em relação a mim, tá? Bom, o que eu queria falar hoje? Eu tinha, antes de embarcar, uma certa expectativa. A gente sempre carrega algumas expectativas mais ou menos vagas, né? E toda expectativa é um pouco vaga, né? Qual que era a minha expectativa? De que eu ia vir para cá, de que a imersão em Berlim ia fazer com que eu escrevesse o dia inteiro e eu ia ficar mais ou menos perambulando pelas ruas de uma maneira um pouco desconectada também com a cidade, ou livre. Não li e-mail ainda, estou morto de curiosidade agora. Vai lá, lê o e-mail, Simone. E eu tinha essa impressão de que, na verdade, eu ia ficar escrevendo loucamente, que a essa altura do campeonato eu já teria terminado de escrever o meu livro, né? Mas é engraçado porque na minha expectativa, e é engraçado a gente pensar nas expectativas que a gente constrói sobre os processos, né? Que é, por exemplo, da pesquisa. Nossa, ele vai lá, vai viajar, vai andar para lá, para cá, ele vai escrevendo nos cafés. Isso aconteceu? Isso aconteceu. Mas, de alguma maneira, isso não aconteceu dessa forma limpa, clean, que a gente, de alguma maneira, idealiza. Que bom que você adorou, Ariana. Ficou difícil escrever minha crônica de viagem agora sem pensar nesse texto. Para quem não sabe do que a Ariana está falando, um dos exercícios do curso é uma crônica de viagem, e a turma da Ariana está bem nesse momento da elaboração do texto da crônica de viagem, né, Ariana? E foi pensando muito em vocês também que eu escrevi. Eu acho que é isso, a gente está num diálogo constante. Enfim, né, de alguma maneira os meus últimos trabalhos têm sido todos crônicas de viagem, uma ficção de viagem, né? E aí o que eu ia seguir falando um pouco sobre o que eu estava comentando, a gente tinha essa expectativa de que as coisas iam acontecer de uma forma assim muito fluida, né?
Mas é engraçado porque não tinha mais história, né? A minha impressão ao imaginar essa viagem é que nada ia acontecer. Olha que engraçado, né? Nada ia acontecer e esse nada acontecer ia ser fundamental, ia me ajudar a mergulhar, a ter essa imersão, né? De alguma maneira estar aqui ia me deixar desimpedido, sem obstáculos, sem nenhum compromisso social, da ordem. Enfim, mas isso não acontece mais em lugar nenhum. É quase como ir para algum país e achar que a gente vai ficar desconectado totalmente do mundo, né? A não ser que você vá para, enfim, né? Como um aluno meu que fez um trabalho fantástico, que foi agora, passou um tempo numa aldeia indígena no sul do Pará. A não ser que você vá fazer um trabalho desses, né? É muito difícil você se desconectar, né? E eu não me desconectei não só com vocês, com a internet, com as coisas que estão acontecendo em São Paulo. A gente tá num período de eleições no Brasil, isso não adianta, não tem como não tocar em mim, né? Assim como toca todos os brasileiros que estão aqui também vivendo, né? Por mais que muitos deles não votem, ou eles todos quase não votem, toca, mexe, né? E outra coisa engraçada é que assim, essa viagem frustrou as minhas expectativas, mas frustrou positivamente as expectativas. Ainda tem 4 dias, né? Na verdade, o nosso último encontro em Berlim vai ser essa segunda-feira. Então eu não queria também adiantar mais sombrias ever, Simone. Não, muito, muito. Gente, a gente está entre a cruz e a espada mesmo. A imagem congelou. As surpresas e acasos da vida, as vicissitudes pelo caminho. Total, Silvio. Isso, na verdade, não acontece na viagem, né? Você pode tomar o teu dia sempre como uma viagem. O fato é esse. Eu acho que a ideia da viagem é uma postura em relação à observação diante das coisas, ou observação das coisas, né? Esse é o fato, né? E o que acontece é que, assim, eu conheci gente, eu fui convidado para certas coisas, eu conheci coisas novas, né? Eu tinha essa ideia de que eu ia só de alguma maneira redescobrir as velhas coisas, né? Visitar os lugares, os cenários do romance, e a conclusão a que eu cheguei é que muitas das coisas estavam ali mesmo, já tinham tudo a ver com o que eu já tinha escrito, e que o resto eu podia me dar o luxo de criar. Não é? É, afinal de contas, o que a gente faz, a gente cria a partir das coisas que a gente viu, que a gente vê. A memória é um dos nossos instrumentos mais criativos que a gente tem notícia, né? A memória é extremamente criativa e essa memória vem trabalhando ao longo dos últimos 2 anos. Ela ajudou a escrever esse livro e tem pouquíssima coisa que eu poderia reparar de reparação desta pesquisa, né? Agora, o que acontece? Coisas novas acabaram se intrometendo, coisas que de alguma maneira me colocaram para pensar. Então teve um dia, por exemplo, que eu tomei o trem e dei a volta, tem um ringue, que é o trem que dá a volta na cidade, eu peguei em sentido anti-horário, e eu não consegui escrever. E aí, ao mesmo tempo, eu cheguei para mim e falei, olha, eu preciso aceitar esse tipo de coisa. Eu preciso aceitar o não escrever numa viagem, né? Eu não estou aqui para preencher um relatório de 40 páginas. Eu não estou aqui para cumprir com uma função empresarial. Eu não estou aqui para... a natureza do nosso trabalho é outro, né? Ele tem que respeitar esse fluxo. É o que eu venho... um pouco o tema dos nossos encontros, dos últimos 40 encontros, de alguma maneira, né? Então, por exemplo... É isso. A Maíra, minha namorada, foi fazer um passeio por lugares incríveis. Eu perdi o passeio. Eu voltei, ela falou: pô, você não escreveu? Falei: não escrevi. Mas porque eu estava escrevendo, né? E aí, ao mesmo tempo, é isso. Por exemplo, hoje eu me sentei e eu resolvi ficar mais pelo bairro. Enfim, ela foi visitar outras coisas super bacanas. Eu resolvi ficar pelo bairro e eu produzi. Eu criei muita coisa, né? Muito, eu escrevi muito. Hoje talvez tenha sido um dos dias mais produtivos da viagem, de toda a viagem, compreendendo Barcelona e Berlim, né? E foi um momento de compilar, né? Foi um momento um pouco de síntese das coisas que têm acontecido, né? Ao longo dessas últimas semanas. Passa voando, né, gente? A impressão que me dá é que, nossa, já está acabando. Ao mesmo tempo,
O começo da viagem parece um pouco remota, né? Um pouco remoto. E eu acho que tem algumas coisas que eu queria discutir com vocês em relação a isso. Tem coisas que vão entrar e que são novas. Tem soluções que eu encontrei. Por exemplo, a festa, que é o cenário do quinto capítulo, quinto e último capítulo, uma cena muito trágica, na qual todos os participantes dessa festa tomam ketamina, se drogam, porque esse é um clube onde as pessoas se drogam. Essa ketamina é substituída por outra droga, que é uma droga fatal, é uma droga letal. Né? Bom, gente, não é um spoiler, porque, primeiro, a gente está discutindo sobre o processo de elaboração do romance, certo? Então muito mais importante que a gente converse sobre o processo do romance do que o desfrute do romance depois. Vocês vão desfrutar do romance depois, não se preocupem, mas o tempo passa diferente quando a gente viaja. É muito essa impressão também, Ariana. Tenho muito. A gente nunca volta o mesmo, Ketsia, mas eu acho que a gente volta às vezes mais o mesmo. Essa coisa de se encontrar e se perder tem muito a ver com isso, né? Dessa apropriação do próprio, né? O que é mais meu volta mais meu, né? Então a gente volta diferente porque a gente volta um pouco mais embasado nas nossas próprias convicções, né? Convicções essas que muitas vezes são inexpressíveis, são difíceis de expressar. De alguma maneira, a sensação dessa viagem, que eu estava observando muita coisa, eu estava processando muita coisa, eu não sabia de tudo aquilo que eu estava processando, isso estava trabalhando nos meus sonos, né, e nas minhas vigílias, e em pensamentos que ainda não tinham nascido, ou seja, são pensamentos invisíveis. Então, esse meu pensamento da viagem é repleto de pensamentos invisíveis, de tipo, o que é que você está pensando, o que é que você está olhando? Não sei. Né? E algumas coisas eu sei sim, algumas coisas a gente vai colocando no caderno, sei lá, a gente senta num café, numa praça e se põe a anotar as coisas que vão acontecendo à nossa volta, um pouco para ajudar a gente a observar essas coisas, né? A escrita nos ajuda a observar. Tá muito mais essa pegada, muito legal, muito legal. Cíntia falou, ressaltou o que eu acho que é a mensagem principal desse nosso encontro hoje. Já vou chegar a ela em 2 minutos. Antes disso, o que eu queria falar é, por exemplo, uma das grandes soluções desse quinto capítulo do livro, que eu não podia falar de Berghain. Na verdade, eu me inspirei num clube noturno chamado Berghain, né, onde acontece essa tragédia, e o pai de Dionísio é o dono da Berghain, né, e é o cara que vai preso, e na verdade ele responsabiliza Dionísio pelo envenenamento, mas ele de alguma maneira foi tomado por Dionísio, né? Um pouco como como no final das Bacantes, né? O romance é uma reedição das Bacantes e no final existe uma cena extremamente sanguinária, onde a própria mãe de Penteu devora, Penteu que é o rei de Tebas, né? O devora porque eles estão transtornados, eles estão alucinados, né? São as mulheres com seus tirsos, é o poder sexual e sensual das mulheres em toda a sua potência. Quem não leu, gente, quem não leu As Bacantes, né, não demore, custa R$3 na Amazon, deve custar uns R$10 na livraria, tá? E aí o que eu quero falar sobre isso? Que eu descobri o lugar que vai ser onde vai se passar essa festa, né? Que não poderia ser o Berghain, porque isso poderia dar um problema judicial para mim. Poderia, assim, me dar um pouco de confusão. Desculpa aí que o microfone está um pouco enroscado aqui, eu estou sendo enforcado pelo meu próprio fone. E aí o que aconteceu? Ontem eu descobri um bunker onde, quem leu o e-mail já acompanhou um pouco, é um bunker onde hoje está situada uma das coleções de arte contemporânea mais incríveis de Berlim. Se você pensar em Berlim, né, quando eu falo uma das mais incríveis, é porque realmente ela é incrível. Tem assim, os maiores artistas contemporâneos de arte contemporânea, aquele Ai Weiwei, o chinês, outros caras, outras pessoas, mulheres, e artistas, né, mulheres e homens, criando obras que ficam hospedadas dentro de um bunker que foi construído pelos nazistas quando os ingleses começaram a bombardear, né? Começaram os seus bombardeios na guerra, e aí eles construíram isso, que foi inspirado numa vila italiana, que, nossa,
Você vai olhar e fala, meu, esses alemães são os caras mais austeros que existem na vida, porque os caras transformam algo inspirado na Vila Italiana num lugar extremamente macabro. Pra vocês terem uma ideia, uma das paredes, o teto, tinha 4 metros de espessura. Imagine uma parede, eu li logo depois da primeira DR, quando você indicou. Ah, legal, Simone, muito bom. 4 metros de espessura. Imagina uma parede de 4 metros de espessura. Hoje, esse lugar foi adquirido por um casal com muito dinheiro, que são os colecionadores dessa coleção privada de arte contemporânea, e eles vivem no topo do bunker. Eles vivem em cima do bunker, né? Só que eles não podiam mudar a fachada, então eles tiveram que fazer uma perfuração através dessa parede de 4 metros. Eles levaram 6 meses para abrir um buraco nessa parede. Eles levaram 6, imagina, com toda a tecnologia alemã, os caras têm poder aqui de fazer coisas rapidíssimas, super hábeis e tal. Eles levaram 6 meses para abrir um buraco nessa parede. Então é um bunker que conserva suas portas de metal, hoje estão super enferrujadas, e nos anos 90 esse lugar se converteu num clube numa balada, que hoje seria muito comparável ao que é o Berghain. Então o que eu fiz? Eu transformei este lugar no Banana Bunker, que é o lugar da cena final do livro. Por que Banana Bunker? Porque depois da Segunda Guerra, ninguém conseguia comprar esse lugar, porque ele não podia ser destruído, né? Ele estava tombado pela comissão municipal da cidade, então ele não podia ser destruído, e as pessoas falavam, por que eu vou comprar esse lugar que não tem janela, esse lugar que é extremamente... É um lugar, assim, é difícil de ficar lá dentro, sabe? É um lugar estranhíssimo, né? A gente até brincou, assim, nessa exposição, o tour levava 1h30, a gente falou, meu, imagina se cai uma bomba, acaba o planeta, nós... assistindo essa exposição, seremos os únicos a sobreviver desse negócio, e por pouco tempo, porque na verdade a vida lá dentro seria um pouco insuportável. A gente ia acabar se devorando. Primeiro a gente ia devorar o guia, né, coitado do guia, era um brasileiro. Ele falou que era brasileiro, a gente não acreditou, porque ele falava com sotaque, e foi muito estranho, porque ele ficou olhando pra gente e falou, eu sou brasileiro. E aí depois a gente viu que ele era realmente brasileiro. A gente ia devorá-lo primeiro e depois uns aos outros. Então, enfim, claustrofóbico, é essa a palavra. E aí, Rafaela, tudo bom, Rafaela? Rafaela, romancista também, está trabalhando, está full no projeto do romance dela. Paula, tudo bom? Ariana, socorro. Não, foi incrível conhecer esse lugar. E eu não fazia ideia de que esse lugar existia. Mas é o tipo de coincidência, né? Aconteceram algumas coincidências muito malucas nessa viagem, de pessoas que são desconectadas falarem dos mesmos lugares. Falarem, vocês precisam conhecer esses lugares. Quando 2 pessoas que são desconectadas falam, você precisa ir nesse lugar, numa diferença de 1 dia, 2 dias, a gente tem que ir nesse lugar, né? Uma delas foi esse bunker, outra delas foi uma apresentação de uma peça de Shakespeare, em alemão, com legenda em inglês arcaico. Mas eu reli a peça, comprei a peça na Amazon, né? Uma das vantagens do Kindle é essa, você, tipo, eu preciso disso, o negócio custa R$5, você compra e tem o livro imediatamente. Isso é muito bom, isso eu acho fantástico para pesquisa, para tudo. Então, eu falei, nossa, eu conheci o cenário do último capítulo do meu livro, né? Tá super fresco na memória, e é o capítulo sobre o qual estou escrevendo agora. Vejam que oportunidade, que coisa realmente virtuosa esses trabalhos do acaso e da memória, né? Exato, é isso, a gente vai atraindo, de fato, Micheline e Beth, vocês realmente têm que... eu acho que, assim, estou plenamente de acordo. O Jung fala em sincronicidade, que é justamente a coexistência de elementos que vão se pareando a partir de leis que não são causais, mas que são leis de uma outra ordem, né? É um trabalho de coincidências, né? E eu acho que o romancista trabalha com isso, seja lá qual interpretação ele vai dar para isso. Não importa a interpretação que ele vai dar para isso, isso se torna muito patente na sua experiência e a gente usa isso, não há a menor dúvida. E a última coisa que eu quero falar, gente, a escrita tem se tornado, essa última mensagem, a gente tem 5 minutos, esse encontro voou,
A última mensagem que eu queria deixar, e que a Cíntia destacou muito no e-mail que ela me escreveu hoje, um dos itens do e-mail que eu mandei para vocês, fala sobre a dificuldade de escrever, né? E por isso que vem também a frustração criativa, né? Primeiro por conta dessa ideia de que a gente frustra os nossos anseios vagos, em nome de algo que é mais concreto, que é mais participativo, que é mais vivo. E em segundo lugar, aí, Cíntia. Em segundo lugar, o fato de que quanto mais a gente vai aprofundando, não se torna mais fácil por um lado, porque aquilo já tem uma realidade, né? Já se torna uma realidade, esse livro vai existir, enfim, estou nas últimas páginas do livro, eu acho que tem umas 15 páginas, 20 páginas para terminar o livro. Claro que a primeira versão, né? Até o livro ir para a editora, passar pela primeira prova, pela segunda prova, ele vai ser, ele vai sofrer também a leitura desses colegas, desses meus amigos escritores, isso vai exercer uma influência, né? Como, fechando essa digressão, na verdade, o livro vai se tornando mais difícil, né? Vai se tornando mais difícil, a gente começa a se tornar exigente porque a gente sabe do que se trata. E aí a gente fica nessa disposição. Em alguns momentos ele flui de uma forma mais ou menos livre, mas em outros momentos você tem que ficar, assim. Chega um ponto em que você escreve uma frase, essa frase não é aquela. Não é exatamente aquilo que você queria dizer, né? Por exemplo, essa cena, Cíntia, teve uma leitura de um autor africano, Mia Couto, com a Maria Bethânia na sala Cília Meirelles no Rio. Lembrei de você, foi você que perguntou dos autores africanos ou estou enganado? Chegou no fim, Vinícius, pena. Mas o que eu quero dizer, gente, é que a gente começa a ficar muito precioso com os adjetivos que a gente escolhe, né? Com o caminho que a gente vai dar para a coisa, por mais fluida e por maior que seja a oralidade que você vai dar para o texto. Esse quinto capítulo é uma clubber, é uma mulher, que o nome dela é justamente Ágave, ela é mexicana. Eu que perguntou. Ah, foi a Simone. A comunidade, vocês são muito fofos, gente. É Ágave, que é o nome de uma planta no México, e ao mesmo tempo é o nome da mãe de Penteu. E é aquela que delira no livro, né? Que confunde o filho com um leão, e devora o leão. Olha só que coisa maluca. E é um pouco a testemunha, uma das únicas testemunhas, uma das únicas participantes dessa festa no Banana Club. Ah, por que Banana Bunker? Porque depois da guerra, aquilo foi transformado em depósito de frutas e verduras e legumes, porque é mais frio o bunker, né? Então eu converti no Banana Bunker, né? É uma balada chamada Banana Bunker, que é ao mesmo tempo um lugar carregado de história e de anulação da história. Vejam bem, gente, estamos falando de Berlim, cara. Uma cidade que foi destruída, foi reconstruída. Uma cidade que tem sempre que se haver com as próprias ruínas e que tenta preservar tudo que não foi destruído, por mais singelo que tenha sido, sabe? Então se chama Banana Bunker. E eu acho que o fato é que é isso, a gente vai se tornando precioso e essa preciosidade, ela nasce do amor, né? Ela nasce do amor, porque ela nasce do nosso desejo de entregar uma coisa linda para as pessoas, de entregar o que a gente tem de melhor para as pessoas. Por isso que é difícil. Porque a gente quer entregar alguma coisa linda, e por isso que não sai de primeira. Por isso que a gente reescreve uma frase, busca outra frase, e reconstrói uma cena, e busca cenas preciosas, momentos não são idílicos, mas são momentos carregados de poesia, como essa cena dos coelhos, que é uma cena que eu vivi em 2014, né? De repente ver no meio da noite num gramado, eu não estou vendo nada, de repente essa pessoa que eu acabei de conhecer começa a correr pelo gramado e vários coelhos começam a pular. Para mim, não sei, foi lindo. E eu tinha meio esquecido dessa história. E o negócio entrou de cabeça. Eu estou lembrando dos 6 meses de alemão que eu fiz, inclusive, aqui. E lembrei disso, lembrei dessa cena, né? É muito impressionante, né? Gente, é isso, Ariana. Quem não leu, leiam As Bacantes. Vou fazer com tanta coisa interessante para ler. Agora estou no Tolstói. O que você está lendo do Tolstói, Ariana? Desejo de entregar uma coisa linda.
É isso. Eu acho que não sei se é sublime a definição, mas eu acho que é precisa, porque a gente, né, é, conectar. Meus queridos, eu acho que a gente fica com essa palavra vazia, né? Com essa memória, com esse work in progress, assim, com esse trabalho em andamento, que é, que é isso, o trabalho está em andamento, né? A beleza é que eu tenho um mês ainda para entregar para a Secretaria do Estado da Cultura e nós temos mais 3 semanas de, de DR e eu espero terminar o romance, eu já estou chamando de nosso romance, ah, até a última DR, tá bom? É, queridos, queridas, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. Eu não tomo os nossos encontros como garantida, a atenção de vocês como garantida, por isso eu me dedico realmente de corpo e alma, de improviso e preparação, para tornar, acho que cada minuto desses nossos encontros significativo. Um bom fim de semana para vocês, um bom dia para vocês, bom almoço e a gente se vê segunda, tá bom? No último dia de Berlim. Queridos, um beijo e a gente se vê. Tchau. Valeu. Simone. Que legal.